Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Olha, eu tenho certeza que você tem sido aí ministrado por esta série maravilhosa que nós estamos trabalhando em cima dela sobre identidade. E agora nós teremos um convidado especial, que é o meu amigo, pastor William Costa. Ele vai estar ministrando agora, falando um pouquinho também sobre identidade. Olha, não fique de fora. Solta a vinheta aí e você será ministrado pela vida do pastor William Costa. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente para fazer um vídeo. Nós estamos falando um pouco sobre identidade, como vocês têm visto aí nas redes sociais. Enfim, hoje nós iremos falar um pouco mais sobre identidade, a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo aí, um texto aí muito conhecido por nós. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura e todas as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Então, se a Bíblia nos diz que nós somos nova criatura, é porque nós somos verdadeiramente nova criatura. Nós não somos uma criatura melhorada. Jesus, quando eu conheci Jesus, Jesus não me melhorou. Jesus não melhorou o William. Jesus não fez um William melhor. Jesus não fez você melhor, meu irmão. Jesus não fez você melhor, minha irmã, você jovem. Deus não fez você melhor. A Bíblia nos diz que Deus não fez novo. Então, nós somos novo diante de Deus. Então, se Deus nos fez novo, nós somos novo. É como se Deus iniciasse, vamos dizer assim, que Deus zerasse o nosso passado e desse start ali para nós continuar uma nova vida do zero. Tudo se fez novo. Algo novo que Deus fez novo, então tudo é novo. E a Bíblia nos diz que todas as coisas já se passaram e tudo se fez novo. Então, Deus deixou todas as coisas para trás e a partir dali fizeram nova. Só que quando nós falamos de identidade, a gente no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, 1 ano, 2 anos depois, no decorrer da nossa vida, a gente passa a ver erros em nós e nós denominamos como fraqueza. Eu tenho uma fraqueza nessa área, eu tenho uma fraqueza nisso, fulano tem uma fraqueza naquilo, então a minha fraqueza é essa, né? Nós como cristãos, nós falamos, a minha fraqueza é essa. Se uma pessoa mentia antes de conhecer Jesus, depois que conheceu Jesus, está na igreja, está firme, depois de 1 ano, 2 anos, começa a mentir. Ela fala, não, minha fraqueza é mentir. Eu mentia antes de conhecer Jesus, então agora eu estou mentindo. Então essa é a minha fraqueza. Só que a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Deus me fez novo, as coisas velhas passaram. Se eu mentia antes, eu não tenho que mentir mais. Não é porque eu não quero, é porque eu sou nova criatura. Então Deus me fez totalmente novo. Então, se eu passo a mentir, eu estou relembrando aquilo que Deus esqueceu. Se Deus esqueceu, eu também tenho que esquecer. Então, eu tenho que ser nova criatura, eu tenho que viver essa nova criatura, essa plenitude de Deus. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já se passaram, eles que fizeram novas. O que é novo? Novo é algo que não existe. É como se fosse assim, eu comprar um celular novo, aquilo é novo, não é usado, não é seminovo. É novo, então se você é nova criatura, você não é uma criatura melhorada. Não pegou você uma cópia simplesmente de Adão lá do passado ou uma cópia de Moisés, não, ele te fez novo. Pelo máximo que Moisés fez, Adão fez, Abraão fez, a Bíblia diz que você não é uma cópia melhorada dele, a Bíblia diz que você é nova. Então a sua identidade em Deus hoje é como nova criatura. Por isso que às vezes a gente acha que Deus não está escutando a gente. É por quê? Porque a gente acha que Deus vai responder para nós de uma forma velha. Deus já nos fez novo. Por isso que às vezes a gente acha que Deus vai responder da maneira velha. A Bíblia diz que a gente fez novo. Então, se Deus me fez novo, Ele vai responder aquilo que eu quero, minha resposta, de forma nova, não é de forma velha. Às vezes eu acho que eu não estou entendendo a resposta de Deus, porque eu estou querendo que Deus fale de maneira velha, se é que eu já fiz novo, eu fui feito novo.
Se eu fui feito novo, Deus vai me responder de forma nova, de forma que eu compreenda, não é de forma velha. Às vezes deve ser que você não está entendendo a forma de Deus te responder, porque você acha que Deus vai te responder de forma velha. E Deus não vai te responder de forma velha. Deus vai te responder de forma nova. Eu vi uma história muito legal. Eu não sei se você já viu, que nos circos tem um elefante. Não é que hoje é meio difícil, mas antes tinha circos que tinha elefante. Aí eles pegam os elefantes desde de bem pequeno, bem novinho, e começam a criar no circo. E começa a amarrar uma corda no pé do elefante, amarra em uma cadeira. Eu acho que vocês estão lembrando aí agora. Amarra uma corda no pé do elefante, outra ponta na cadeira. E chega e fala para o elefante que dali ele não pode passar, que aquela corda está amarrada na cadeira, é o limite dele. Ele só pode ir onde aquela corda permite ele ir. Só que ali cauterizou aquilo na mente do elefante. Então tudo que o elefante pode fazer é acompanhar daquela corda. Mas é uma cadeira que está segurando a corda. Ou seja, se ele dá 3 passos e a corda é o limite, se ele dá o 4º, ele vai levar a cadeira junta. Isso é óbvio. Só que ele não ultrapassa dali, não passa dali porque ele ouviu de alguém ou ele tem na mente dele que dali ele não pode passar. Dali ele não pode passar. Mas se alguém chegar e cortar aquela corda, ele não vai sair dali. Ele vai continuar parado ali, o limite dele é aquela corda. Mesmo se alguém cortar. Eu quero que vocês entendam essa parábola. A mesma coisa é os crentes hoje em dia. Eles têm um limite dentro dele, cauterizou que dali ele não pode passar e começa a viver uma vida achando que tem alguém prendendo ele ou simplesmente uma cordinha amarrada na perna dele que vai limitar ele. É como se alguém fizesse assim, ó, daqui você não pode passar e fizesse uma linha. Cara, Deus não nos limitou. Deus não nos limitou. Como a própria Bíblia diz, o próprio Jesus falou assim, ó, se credes em mim, obras maiores, muito mais farás. Jesus ressuscitou gente. Não só foi uma, não só foi 2. Jesus curou leproso, Jesus libertou cativos, muitas coisas. Mas a Bíblia diz que se crer nele, obras maiores nós faremos. Ou seja, Jesus fez muita coisa. E a Bíblia diz que a gente crê nele, obras muito maiores farás. Ou seja, Jesus não limitou eu e você. Ele como filho de Deus, ele fazia as coisas, não era para dizer assim, ó, eu estou fazendo porque eu sou filho de Deus. Eu faço porque eu sei minha identidade, eu sei que eu sou amado. Não. Quando a gente vê Jesus fazendo algo no dia a dia dele ali, na caminhada dele, na Bíblia ali, não é ele fazendo porque ele é o Filho de Deus. É ele fazendo e nos convidando a fazer muito mais daquilo que ele está fazendo. Então é um convite de Deus para mim e para você. Porque essa é a identidade. Quando nós entendemos nossa identidade, a gente não oscila. Você vê muitas pessoas hoje oscilando. Isso é crise de identidade. Às vezes a pessoa acorda, porque eu nasci nessa família, porque minha situação financeira não é muito boa, porque minha vida é desse jeito. Ou seja, ela não se acha em si. Ela não sabe quem ela é para ser. Ela não sabe. Por isso que ela faz uma coisa a determinado tempo, se frustra, larga aquilo de lado e quer começar a fazer outra coisa. Aí, dá um determinado tempo, para também e começa a fazer outra coisa. Ou seja, está sempre fazendo algo, mas não preenche nada, não foca em nada, não cresce em nada. Ou seja, quer fazer muitas coisas há vários tempos para se encontrar, para saber naquilo que ela vai dar certo. Mas a vida com Deus não é aquilo que vai dar certo, é aquilo que já deu certo. Que é a obra de Cristo na cruz. E tudo que eu fizer é por meio daquilo que Jesus fez, é em cima daquilo que Jesus fez. Então, a gente temos que entender a nossa identidade. E quando a gente entende sobre a nossa identidade, a gente entende que Deus nos deu uma posição. Deus deu ao homem uma posição. Por isso que quando Deus faz o jardim do Éden, ele põe Adão ali, ele chama sempre Adão pelo nome. Ele não fala criatura, ele não fala homem. A Bíblia diz que Deus, quando desce para falar com Adão, chama Adão pelo nome. Ou seja, isso é identidade. Adão ali tinha uma posição diante de Deus. Que quando Deus faz todas as coisas, Deus chega para Adão e fala assim, ó, domina sobre todas as coisas, reina, governe sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Adão reinava, governava, até ele desobedecer a Deus e pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual Deus proibiu. Mas Adão tinha identidade em Deus.
tinham identidade de Deus, a ponto da Bíblia de dizer que Deus descia para conversar com Adão. Deus descia para conversar com Adão. Agora imagine o próprio Deus tendo um encontro com aquilo que ele criou, passou tempo criando e formou. Imagine Deus falando assim, olhando para o relógio dele e falar assim, não, agora é hora de eu descer e conversar com Adão. Imagine isso, irmão. Imagine isso. Por quê? Porque Adão sabia a sua identidade. Então, quando o homem entende a identidade dele, Deus faz questão de descer para conversar com ele. Deus faz questão de se relacionar com ele, porque ele entende a identidade. O próprio apóstolo Pedro fala assim, graças e favor são multiplicados no pleno conhecimento de Jesus. Ou seja, quando eu tenho um pleno conhecimento de Deus, de Jesus, graça e favor são multiplicadas na minha vida. E quando eu conheço quem é Ele, e quando eu conheço quem é Ele, automaticamente eu sei quem eu sou nele. Porque não tem como eu conhecer Jesus e não me conhecer. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço. Quanto mais eu passo tempo com Deus, buscando quem é Deus, conhecendo quem é Deus, Ele me conhece. Então, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz em Salmo 115, verso 11, que Deus deu domínio ao homem. Então, se Deus deu domínio ao homem, o plano de Deus era que o homem reinasse, governasse, dominasse. Não era salvação. Deus não queria salvar Adão quando Deus criou Adão, porque Adão já era salvo. A Bíblia nos garante isso. Então Deus não queria salvar Adão, porque só salva aquilo que já se perdeu. Jesus veio salvar as ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque se perdeu. Só tem como salvar aquilo que se perde. Então Adão não tinha se perdido. Então Deus não queria salvar Adão. Então Deus queria que Adão governasse, Deus queria que Adão reinasse. Por isso que Deus mandou Adão colocar o nome nos animais. Falou assim, Adão, põe o nome. E a Bíblia diz que Adão colocou o nome. Até o nosso cachorro, o gato, os animais que nós temos hoje, foi Adão que colocou o nome. A Bíblia diz. Então Adão entendeu sua identidade, entendeu a sua posição diante de Deus. Porque quando a gente conhece a nossa identidade, nós sabemos a nossa posição em Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou Adão para reinar e ele reinou. Ele reinou. Só que no decorrer da vida, Adão errou. Adão falhou. Mas Deus continuou com seu plano, que era dar o domínio e o governo ao homem. Eu não sei se você sabe sobre o domínio e o governo. A Bíblia diz que Deus é o rei, Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, se ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, é porque também tem outros reis e também tem outros senhores. Quem é esses reis e quem é esses senhores? É eu e você, somos esses reis e somos esses senhores. Então Deus queria como reinasse, governasse, dominasse. E se a gente for entender um pouquinho de reino, nós vamos ver que onde tem um reino, o príncipe não pode reinar. O príncipe só pode reinar quando o rei morre. Só pode, não tem como ter dois reinos no mesmo rei. Não pode ter dois reis no mesmo reino. Não pode haver isso. Não tem como ter dois presidentes para uma república. Não tem como. Só pode haver um rei, um só decreto, uma só voz. E se a gente trazendo isso para os nossos dias atuais para que você entenda melhor, até a colonização aqui do Brasil, os historiadores dizem que o pai de Pedro Álvares Cabral era o rei lá de Portugal. E Pedro Álvares Cabral era o príncipe. Só que o pai do Pedro Álvares Cabral, ele queria que o filho dele reinasse. Ele queria a todo custo que ele reinasse. E o pai queria ver ele no poder, reinando. Só que o príncipe, o filho do rei, só pode reinar quando o rei morre. Só que o rei, pai de Pedro Álvares Cabral, queria ver com seus próprios olhos, diz a história, o seu filho reinando. O que aconteceu? Ele manda o filho dele para o Brasil e coloniza o Brasil. E aqui Pedro Álvares Cabral vira rei. Ou seja, em Portugal, o pai de Pedro Álvares Cabral era o rei e ele aqui se tornou rei, o príncipe que se tornou rei aqui no Brasil. Ou seja, o pai lá mandou o filho para cá para reinar, porque os dois não podiam reinar no mesmo lugar. Pegando essa história e aplicando na Bíblia para que você entenda, a mesma coisa foi Deus. A Bíblia diz que nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo, antes de houver qualquer coisa, a Bíblia diz que nós estávamos em Deus. Deus é o rei, ele reina sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre tudo. E ele tinha um desejo que eu e você reinasse também. Deus queria e quer que nós reinamos também. Só que Deus não morre.
Você sabe muito bem que Deus não morre. Mas ele quer ver seus filhos reinando, seus príncipes reinando. E o que é que ele fez? Ele criou a terra. Porque dois reis não podem reinar o mesmo reino. Não pode. Então não tinha como Adão reinar no céu. Porque não tem como. Porque lá já tinha um rei que é Deus. Então ele cria outro lugar e põe o homem que ele criou para reinar, que é Adão. Por isso que ele fala assim, ó, reine sobre todas as coisas, põe o nome nas coisas. E se você ver, aqui embaixo na terra, tudo que há aqui foi o homem que colocou o nome. No céu, tudo que há no céu foi Deus que colocou o nome. Na terra foi o homem. Por quê? Porque lá em cima, lá no céu onde Deus está, Ele que governa, Ele que reina. Então lá está tudo debaixo da palavra dEle, do decreto dEle. E aqui a terra está tudo que o homem criou através da sua palavra. O homem reina, o homem domina, o homem governa. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver Deus criando todas as coisas. E a última criação que Deus faz é o homem. A Bíblia diz que Deus cria o sol, cria a lua, cria os animais, cria tudo, os peixes, cria tudo. Em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é Deus criando todas as coisas. Deus cria todas as coisas. E se nós formos lá em Apocalipse, no versículo capítulo 21 e capítulo 22, que é os dois últimos capítulos da Bíblia, nós vamos ver a Bíblia dizendo que Deus fez um novo céu e uma nova terra e deu novamente o domínio e o governo ao homem, novamente. Ou seja, Gênesis 1 e 2, Deus fazendo os céus e a terra e dando domínio ao homem. Apocalipse 21 e 22, Deus fazendo novo céu e nova terra e novamente dando o domínio e o governo ao homem. Se você pegar a sua Bíblia, aqui é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E aqui Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Gênesis capítulo 1 capítulo 2 é Deus dando o homem o domínio da terra, tudo que Deus criou sujeitou ao homem. Apocalipse capítulo 21 capítulo 22 é Deus novamente dando o governo e o domínio ao homem. Se você observar, tudo isso aqui do meio é Deus, como se Deus dizendo assim, eu recalculei a rota para te devolver aquilo que eu determinei. O plano de Deus era que o homem reinasse, que o homem governasse, que o homem dominasse. Só que o homem errou. O homem deixou a desejar. Então, Deus, o erro de Adão não frustrou o plano de Deus, não mudou o coração de Deus, não mudou o caráter de Deus, não mudou quem é Deus. E Deus novamente, Ele fez um novo céu e a nova terra e quer que eu e você governe e domine junto com Ele. Então tudo isso aqui, esse meio aqui da Bíblia, é Deus recalculando a rota para nos abençoar e dar tudo aquilo que Ele determinou no princípio. O homem errou, o homem falhou, mas no final Deus deu novamente aquilo que Ele quis. Porque o plano de Deus é esse, que eu e você se posicione como rei. Eu e você se posicione e comece a reinar, a dominar. Por isso que se você ver, Jesus falou assim, ó, que era para a gente pisar sobre cobras e escorpiões que não daria dano algum. Ou seja, pisar é um ato de autoridade, tudo está debaixo dos seus pés. Então você está por cima. Por isso que em Atos, todo mundo que trazia as suas ofertas colocava aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele reinava sobre aquilo. Então o plano de Deus é que eu e você reine. Não é que Deus está à procura de mim, de você, para nos agredir, para nos ferir, nos machucar, não. Ele está à procura de mim e você para que eu e você se posicione, que entenda a nossa identidade nele e tome uma posição para que nós possamos reinar, governar e dominar, porque esse era o plano de Deus, desde o início. O plano de Deus era que eu e você governasse e dominasse todas as coisas. Então é essa a nossa identidade, que eu e você possamos entender essa identidade, saber que quem somos nós em Cristo. Paulo mesmo fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em mim é porque realmente eu entendi minha identidade. E as coisas ao meu redor, no meu dia a dia, não vai mudar a mim, porque eu sei minha identidade. Nada que acontecia na vida de Jesus mudava Jesus. Nada que acontecia na vida de Paulo não mudava Paulo. Por quê? Porque eles entendiam a identidade dele em Deus. Então, que você entenda a sua identidade em Deus e que nada ao seu redor te defina. Que nada ao redor te frustre, nada ao seu redor possa mudar quem você é. Que você precisa entender a sua identidade de Deus e viver essa identidade de Deus. Porque quando você entende sua identidade de Deus, você não vai ficar oscilando mais, amando você em um dia, no outro dia não amando você.
Um dia você gosta do seu cabelo, do seu estilo, no outro dia você não gosta mais. Você não vai se oscilar, porque você sabe sua identidade em Deus. Sabe, você não vai procurar mudar para agradar você mesmo, porque muita gente muda para tentar agradar ela mesma. Muita gente é influenciada por coisas que estão fora. Olhou um negócio, tá bonito. Outro negócio que olhou lá, tá legal. E tudo converge para você. Ou seja, você nunca está bem com você mesmo, você nunca está consolidado em você mesmo. Você quer pegar as coisas que estão ao seu redor para trazer para você, ou seja, tudo de fora para dentro. Nunca de dentro aqui para fora, ou seja, partir de você. Então, quando nós entendemos nossa identidade em Deus, nossa identidade em Cristo, nós passamos a viver essa posição diante de Deus, que é viver como rei, viver, dominar sobre todas as coisas. O caos não me domina, a pandemia não me domina, as coisas nenhum ao meu redor, as circunstâncias, nada me define e nem me domina. Eu que domino todas as elas. Eu que domino todas as elas. Então, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série, é o nosso primeiro vídeo, e em breve nós estaremos falando mais sobre identidade, né? Outros pastores convidados estarão aqui falando sobre identidade também. Então, que você entenda a sua identidade, quem é você em Cristo. Deus determinou isso, Salmo 139 fala disso. Que Deus, antes da fundação do mundo, escreveu no seu livro, o livro de Deus, todos os nossos dias. Foi apenas 365 dias de um ano, ou foi a nossa infância? Não, a Bíblia diz que foi todos os nossos dias no livro dele. Ou seja, Deus tem uma biografia minha, Deus tem uma biografia sua. Deus escreveu um livro sobre... Então, quando eu acordo de manhã, eu tenho que saber o que Deus escreveu sobre mim, a minha identidade, para mim viver ela. É aí que eu passo a viver a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. É quando eu descubro que Ele quer de mim, quando eu descubro a minha identidade nele, que eu passo a viver essa posição de governo diante dele. Então, que você entenda a sua identidade e você se posicione como rei. Que você comece a dominar as coisas ao seu redor. Que você, onde você estiver, você fala assim, não, se eu estou aqui, Jesus está aqui comigo. Onde você estiver, que você entenda realmente essa identidade, para que Jesus te chamou, né? Porque tem muita gente que começa a fazer muita coisa na igreja para tentar acertar em algo, para ficar, para permanecer. Nunca nada tá bom para ela. É bateria, violão, é guitarra, é portaria, é limpeza, ou seja, começa a fazer tudo para ver naquilo que ela se encaixa, para dar um pontapé inicial. Não que seja errado, mas que seja com entendimento. É bom fazer tudo, mas é melhor com entendimento, eu sabendo quem eu sou, que aquilo que eu faço, Deus me chamou para fazer, que eu tenho prazer naquilo que eu faço. É essa, quando eu entendo minha identidade, é essa, que eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu posso fazer tudo, mas eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Então que você fique com essa palavra, com essa reflexão, né, sobre identidade, que você possa viver realmente essa identidade de Deus, né? Que você não oscila e nem fique nessa crise de identidade, querendo ser alguém hoje, outra amanhã. Que você seja singular todos os dias.